estética, efeitos, qualquer coisa. Deixe somente os personagens, e ainda assim você vai ter uma série incrível. Neste vídeo eu vou explorar um pouco mais sobre a estética dos personagens, claro que no âmbito um pouco mais técnico. Como é que eles conseguiram chegar naquele tipo de resultado, como é que tem essa cara de ilustração, como é que eles fizeram aquele efeito no cabelo, que parece pintado, só que ainda assim ele tem volume, tem fios separados, ainda tem ação de translucência, o cabelo reage com a luz. Qual é a lógica por trás desse tipo de textura, como é que foi pensada a modelagem e como é que foi pensada até a animação. E no final, ainda vou te mostrar uma técnica que eles utilizaram em Arcane para poder trazer todo o foco 100% para o centro do olhar dos personagens. E eu aposto que você nem percebeu isso. Expressões marcantes, poses fortes e uma cara de pintura à mão. Os personagens de Arcane, eles são incríveis esteticamente, mas também são incríveis tecnicamente. Apesar da série toda ser bastante homogênea, Arcane utiliza uma mistura muito grande de técnicas para poder chegar naquele resultado. Isso tanto para os cenários, quanto para os efeitos, mas também para os personagens, que é o foco desse vídeo. Começando pelas texturas, você consegue notar que em momentos diferentes da animação, ao longo dessa primeira temporada, os personagens têm idades diferentes. Então com isso, para cada idade representada ali, é necessário um modelo 3D novo para esses personagens. E com isso, obviamente, é necessário uma textura nova. Só que essas texturas novas que eu digo não é só para isso aí não. Eles tiveram cuidado de sujar os personagens toda vez que isso era necessário. Então você vê várias marcas de sangue, água, poeira, rastro das lágrimas na pele, dentre outros detalhes. Uma outra técnica muito comum para esse estilo que foi adotada em Arcane é a técnica da falsa volumetria. É uma técnica que você adiciona detalhes somente na textura, sem ter que mexer no modelo 3D. Você mexe apenas com os valores de luz e sombra, para simular reflexos, ter talvez um pouco de materiais diferentes e volumes por si só. Esse tipo de detalhe você começa a notar quando as sombras e reflexos não estão se comportando exatamente como deveriam, de acordo com a luz do ambiente. Nessa cena de exemplo aqui, a gente consegue ver muito bem isso. Ao redor dos olhos dos personagens nessa cena aqui, temos uma marcação bastante expressiva de luz e sombra, o que não é fisicamente realista, no sentido de não ser exatamente o resultado da iluminação do cenário. Já em outros casos, em objetos mais simples como esta mochila, por exemplo, podemos ver dobras no tecido que não reagem à luz, nem os reflexos nas partes metálicas que também não se movem, porém, eles ajudam a identificar a diferença de material. Aqui temos um outro caso de vidros que não estão causando nenhum tipo de distorção por causa da refração, porém, são adicionados neles reflexos brancos que são pintados à mão e eles são completamente estáticos. O objetivo é só para mostrar que é um material diferente, que é um material de vidro no caso. Outros exemplos que a gente pode ver também são rachaduras, cortes, arranhões e muito mais. Tudo isso poderia ter feito no próprio material ou no próprio modelo, mas por questões estéticas, para trazer mais aquela cara de ilustração, eles resolveram com toda certeza fazer em textura. Porém, como tudo nessa série, nem tudo se resume somente à estética. Tem muita solução técnica escondida aí também. O próximo ponto que eu vou abordar aqui é sobre a iluminação e os materiais. Um problema muito grande para esse tipo de estilo é justamente como os materiais reagem à iluminação. No mundo real, isso acontece de forma natural, e em renders mais realistas, você tende a configurar os materiais especificamente para reproduzir a realidade. Agora, em animações desse estilo, você não pode ter isso. Nesse estilo, você sempre vai procurar por luzes e sombras mais assim do que assim. Isso porque o ponto forte desse estilo está justamente em cima da pintura. E você não vai querer que uma iluminação realista do mundo 3D atrapalhe a iluminação que já foi projetada em cima da textura. Existe uma técnica em 3D para você conseguir representar os materiais de forma mais cartunesca, digamos assim, menos realista, chamada de cel shading ou toon shading. O objetivo dessa técnica é justamente você remover um pouco dos detalhes mais realistas e conseguir trazer um pouco da estética cartoon, tanto na questão dos materiais quanto na questão da iluminação. Essa é uma técnica que pode ser aplicada diretamente nos materiais no 3D ou depois na pós-produção. Mas essa é uma técnica já muito conhecida do mercado de games. Existem diversos jogos que são famosos, como esses aqui, por exemplo, que eles já utilizam exatamente essa técnica. Você nota que a iluminação, nesses casos aqui, né, são um pouco mais duras, que você não vê muita textura, muita qualidade da luz em si. E o mesmo para os materiais, são sempre simples. Todos eles parecem feitos de borracha. Essa técnica em específico, existem diversas formas de chegar nesse resultado, mas tudo isso vai depender exatamente daquilo que você está querendo chegar, da referência que você quer seguir. Mas não é lá um bicho de 7 cabeças. A ideia, no modo geral, é só fazer que o que está mais próximo da câmera sempre fique mais claro e o que está mais afastado sempre fique mais escuro. Difícil mesmo é chegar nesse resultado de Arcane, porque ali tem que ter um controle muito grande. Se você tem informação de menos na sua iluminação, ela pode ficar muito marcada e parecer aquele cel shade bem de game. Ou, se tiver informação demais, ela deixa de parecer uma ilustração. Traz muita informação realista de luz, de sombra e rebatimentos por cima de algo que já foi pintado. A solução que eles utilizam em Arcane é fazer uma iluminação específica para cada cena. Sempre.
Você pode notar que nas cenas iniciais ali, o personagem tem uma certa projeção de luz, troca de câmera, a projeção de luz é completamente diferente. Enquanto numa câmera ele está mostrando completamente o corpo dele todo iluminado pelo sol, na câmera seguinte só está pegando uma luz bem pouquinha. Ah, mas Márcio, isso pode ser um erro de continuidade. É um erro de continuidade, tecnicamente falando, mas é intencional. Então a solução ali é só você ir testando mesmo e ver o que está acontecendo com a iluminação. Testa luz por luz, vê o que está acontecendo. Está tendo muito rebatimento disso, daquilo, exclui esse ou aquele objeto da iluminação, e assim você consegue ter um controle muito bom. Em produções assim, todas as luzes são sempre renderizadas separadamente. Você não vai ter sempre um render com tudo feito. Você tem uma sequência de vários renders, um só da luz principal, outro só da oclusão, um outro só de uma luz específica para o cabelo de um personagem. Você tem 5 personagens na cena, você tem 5 rigs de luz específicas só para o personagem. São luzes que afetam partes em específico do personagem. No final das contas, eles utilizam isso tudo? Nem sempre. Às vezes é só para poder ter um controle maior e poder decidir isso lá na pós-produção. Uma coisa que eu notei especificamente nessa série é que as sombras, elas quase nunca são extremamente duras. Pra ser bem sincero, a grande maioria das cenas elas são bem suaves. Eu cheguei a ver uma cena ou outra que a iluminação era um pouco mais dura, mas era intencional, porque tinha uma lanterna ou então era uma fonte de luz muito pequena. Então, para poder simular essa iluminação de forma mais realista, eles deixam a luz um pouco mais dura. Mas o que me impressionou é que por várias vezes essa sombra parece até que ela é um brushwork, sabe? Parece que pegaram o pincel e passaram ele bem fraquinho para poder passar uma sensação de noise, uma textura na própria sombra. Pode ser coisa da minha cabeça, pode estar misturando a penumbra mesmo, natural da luz mais difusa, junto com a textura da pele e eu me confundi. Mas a impressão que eu tive era que eu realmente estava vendo aquilo ali. Isso é possível? É possível. Não seria um controle da luz, eu acredito, seria um controle mais de pós-produção, para adicionar uma certa textura nessa parte mais de penumbra ali. O último ponto aqui que eu vou trazer é justamente sobre os olhos. Os olhos desses personagens são completamente incríveis. Como tudo na série, eu já cansei de falar que é tudo incrível aqui. Os olhos são sempre a alma dos personagens numa animação. Não é à toa que eles são sempre desproporcionalmente maiores do que seria na vida real. Nós, humanos, quando queremos prestar atenção em alguém, nós temos o costume de olhar nos olhos, diretamente nos olhos. Por isso que tanto em filmes quanto em fotografia, o nosso ponto focal tenta sempre ser justamente no olhar. Em Arcane e também em outras animações, os olhos dos personagens têm pelo menos 2 funções. A primeira delas é diferenciar a idade dos personagens. Quanto mais jovem um personagem for, maior são os olhos. Quanto mais idoso ele for, menor são os olhos. Não que os olhos vão reduzindo de tamanho com o tempo, nem que das crianças já nasçam grandes. A questão é que as crianças crescem de uma forma um pouco mais desproporcional. E a cabeça e os olhos é a parte do corpo das crianças que mais se desenvolve mais rápido. E com o passar dos anos, esse crescimento vai se reduzindo e até chegar na proporção dos adultos. Por isso que você observa muito em crianças elas crescerem de maneira sempre desproporcional. Às vezes a cabeça é muito grande, os braços são mais compridos do que o normal. E no cartoon eles trazem disso também. Para representar crianças, elas têm sempre cabeças mais redondas e sempre bem maiores em termos de proporção do que adolescentes e adultos. O segundo ponto que eu queria falar é sobre o drama. O olho humano ele é composto por várias camadas diferentes. Quando você vai fazer um render realista do olho, você geralmente representa essas camadas também com formas de materiais, no caso de subsurface, para você poder mostrar aquela parte branca com uma certa profundidade, mas você também representa isso na própria geometria. Então você modela, de fato, a cavidade do olho, você modela a íris, córnea e etc. Todas aquelas camadas diferentes você coloca também, ou pelo menos algumas delas, para poder dar essa sensação bem realista. Já no render cartoon, você normalmente não tem essas camadas diferentes. Geralmente é no máximo 2 camadas, sendo a camada de dentro a parte branca já com a íris, né? E também uma segunda camada só com algum reflexo, mas vai depender muito do estilo. Para esse estilo aqui, eu não vejo por que ter camadas diferentes, mas ainda assim, eles surpreenderam nesse sentido. Porque eles adicionaram pelo menos uma camada de geometria separada só para adicionar alguns pontos de reflexo. Mas qual que é a função disso aí? Tá? Não é um reflexo por si só, porque em muitos aspectos o reflexo eu tenho até a impressão que está pintado na própria íris. Mas eles adicionaram um reflexo extra para simbolizar as lágrimas. É algo bem sutil. Você nota até que eles animam isso, porque nem sempre essa camada está visível. Muitas vezes essa camada ela é só adicionada quando o personagem está prestes a começar a chorar. Então eles colocam alguns reflexos e eles colocam uma leve animação. Os reflexos ficam se mexendo bem rápido, só que numa distância bem curtinha, só para mostrar que tem alguma coisa se mexendo ali. É como se os olhos estivessem cheios de água. E isso é um detalhe, assim, extremamente sutil, mas que faz toda a diferença pro acting dos personagens.
Sobre a pintura dos olhos em si, isso tá meio simples, não tem muito mistério ali não. Eles seguem praticamente a mesma fórmula de todos, que é sempre pintar a parte de baixo mais clara e a parte de cima mais escura. Você aprende nos cursos de desenhos mais tradicionais e você traz muito disso para essa estética também. Só que tem um detalhe em específico que eu achei extremamente interessante que eles fizeram nessa pintura de textura. Não só nessa, mas também naquelas de lágrimas ali que eu te dei o exemplo. Se você observar como é que são feitos os desenhos de olhos, você vê que o reflexo, por padrão, ele é sempre uma bolinha. Ou bolinha, ou uma forma mais arredondada, uma forma curva, tá sempre seguindo esse padrão. Isso é meio que uma representação da esfericidade do nosso olho. Então você traz isso para a textura para tentar reproduzir a parte esférica, né? Só que aqui em Arcane eles trazem algo completamente diferente, pelo menos eu nunca tinha visto ser representado dessa forma, e eu acho que é aí que tá o pulo do gato. O que eles fizeram? Ao invés de traçar arcos ou formas circulares, eles traçaram linhas retas. E elas formam, no final das contas, setas. Olha bem esses reflexos do exemplo aqui. Para onde que eles estão apontando? Exatamente, eles estão apontando. Todas essas linhas de reflexo, elas estão fazendo setas. E para até que elas formam esse sentido mesmo, eles vão ficando pontiagudos apontando para o centro. Para que isso? Essas setas estão falando, olhem para mim, sabe? Então quando você vê uma cena como essa, toda a composição ela foi pensada para você ficar atraído pelo olhar do personagem. Esse personagem está tentando transmitir alguma coisa. Então se você reparar, ao redor aqui está um pouco desfocado, os elementos de background, no caso o céu, está bastante limpo e os olhos estão ali gigantes, com essas setas apontando para o centro. Você fica focado completamente em olhar para o centro do olhar dos personagens. Eu nunca tinha visto isso e não é uma coisa que é só dessa cena. Então sempre essas setas apontando. No próximo vídeo eu vou trazer uma análise um pouco mais técnica e um pouco mais detalhada sobre como é que eles fizeram os cabelos e como é que eles fizeram também a questão do contorno. E mais uma vez, se você tá gostando desse tipo de análise, desse tipo de vídeo, do conteúdo do meu canal aqui, coloca um comentário aí, me dando alguma dica, como falar melhor, como trazer conteúdo melhor pra vocês. Tem algo em específico que eu pulei nesse vídeo que você queria complementar? Coloca aí, de repente faça até um vídeo de resposta só complementando esse teu ponto. E para você não perder a parte 2 desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Isso vai me ajudar bastante a continuar trazendo conteúdo para vocês e é um feedback muito positivo para mim. E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar o seu like, tá beleza? Aqui tá o link pro próximo vídeo e eu te vejo lá. Valeu!